Então vamos lá, vou começar pelo capítulo 5 do Suen. Gente, hoje eu vou trazer muita coisa, mas é para a gente debater algumas coisas que é claro, eu tenho certeza que na cabeça de vocês já é claro tudo isso que eu vou falar. Então, ó, no capítulo 5 ele fala o seguinte: a propriedade do vento é o alvoroço. Basta olhar, né? Quando tem o vento, as árvores se mexem, as árvores chacoalham, a poeira levanta, o saquinho de lixo sai voando, né? E aí ele fala, ó, quando o vento perverso estiver predominando em parte, o paciente sentirá sacudidelas e tremores. Então isso daqui já começa a trazer essa relação dos tremores, né? Em alguns trechos do Suen e do Linchu, você vai ver tremores, ele trata cãibras também como tremores, tá? Alguns tipos de cãibras mais leves, ele trata como tremor, um tipo de, perdão, gente, um tipo de convulsão. Ele fala que é uma convulsão do membro, uma convulsão muscular, tá? Então, para quem for ler o clássico e às vezes encontrar convulsão na barriga da perna, fica essa questão aí de cãibras, ok? E aí lá no capítulo 70, eu vou oscilar, tá? Eu montei a aula um pouco para lá e para cá, do mesmo jeito que é o livro. Aí ele fala aqui, ó, a propriedade da energia insuficiente da madeira é a restrição. Ele vai restringir as coisas. Sua função é coletar. Sua variação no corpo humano é a contração e o relaxamento dos tendões. Então, a função da madeira no corpo humano é a contração e o relaxamento dos tendões. E aí ele continua, mais para frente nesse parágrafo, ele fala, ó, no ataque das doenças são o tremor e o temor. Temor, quando a gente for pensar, o temor, ele me faz lembrar do medo, certo? Me faz lembrar um tanto do medo esse temor. Ah, Michel, mas temor, o medo, ele tem uma relação com o rim, certo? E aí, por que que o temor vai estar relacionado à madeira? Então, se ele tem uma relação direta com o rim. Alguém dá pitaco aí para mim? Por quê? Então, ele fala que a insuficiência da madeira leva ao temor e ao tremor. Temor e tremor. Um R de diferença para ambas. Então, a madeira, a mãe da madeira, então o rim, gente, a água, é quem vai gerar a madeira, o fígado. Então, se a madeira está insuficiente, provavelmente é porque a água não está gerando, certo? Então, se eu começo a ter uma insuficiência no movimento madeira, provavelmente essa insuficiência vem por conta da água, ok? E aí eu posso ter essa relação do temor, legal? Bem 5 movimentos, né? Aí, beleza. Continua no capítulo 70, ele fala: a energia excessiva do movimento madeira é boa. Ou seja, quando a madeira está em super, ou seja, está crescida, ele fala que é bom. Por quê? Porque a forma dela se apresentar nesse excesso, ou seja, sua autoridade, é que ele se espalhe. Ele vai para fora, ou seja, ele vai para as extremidades, ele permite o pulmão levar até as bordas. Tá? Mas olha só o que ele fala: sua manifestação é a suavidade e a extensão. Ou seja, ele vai levar para fora, sim. Por quê? Porque uma das manifestações é estender, é expandir, né? É estender o ti. Só que com suavidade.
Então, o movimento da madeira, o movimento bom da madeira, ele é suave. Ele não é agressivo. Ele tem que ser suave, tá? Nas afecções do corpo é o tremor, a tontura e as enfermidades no alto da cabeça. Grifei em vermelho, quer dizer, desenhei em vermelho e ainda vou grifar para vocês, sublinhar e grifar nas afecções do corpo relacionadas ao movimento madeira, principalmente a energia excessiva do movimento madeira, é o tremor, a tontura e as enfermidades no alto da cabeça. Legal? Então, se eu lembro que a madeira sempre expande, ela expande, só que ela deve expandir com suavidade. Só que quando ela agride o corpo, quando ela vai agredir o corpo, ela vai se apresentar como tremor, tontura e enfermidades no alto da cabeça. Legal? Beleza. Vamos lá para o capítulo 74. O Imperador Amarelo fala assim: qual é a condição quando a doença é causada pela energia de retaliação das 6 energias? Esse capítulo, gente, quem tiver uma curiosidade de ler, leia. Ele é embaçadíssimo de ler. Por quê? Quando ele fala da energia, dessa energia que vem, é a energia do ano. É a energia que está prevalecente naquele ano. E aí ele vai falar da energia do ano, da energia da estação e da energia do dia. Então é cabeçudo para entender esse capítulo. A gente pode abrir algumas aulas qualquer dia para debater isso daí, mas numa hora fora dessas aulas de diagnóstico, tá? Porque aí é conceito filosófico, conceito de Shangri-La, é conceito de medicina chinesa, tá? Então ele fala, essa retaliação das 6 energias é o seguinte: a energia preponderante é a, seja do Shaolin, seja do Taiyan, seja do Jueyin, seja do movimento. E aí ele fala, quando a energia que vem não está de acordo com a energia preponderante aquele ano. Ok? Então eu quero que vocês tenham em mente isso para falar desse capítulo. Ok? E aí o Thibaut fala, quando a retaliação provém da energia de Jueyin, isso causará massa e flatulência no baixo ventre, rigidez muscular no abdômen e os hipocôndrios ficarão subitamente doloridos. As pessoas irão contrair os males da síncope devido ao distúrbio da energia vital. Dor cardíaca, suores, vômitos irão ocorrer com dificuldade. Esse vômito é difícil de pôr para fora. Vomitarão após haver ingerido a comida. Terão tremores nos músculos e nos ossos. Olha a convulsão acontecendo aqui, ó. Tontura e extremidades frias. Então, perceba que quando a energia da madeira, a energia, perdão, do fígado vem contra a energia do ano, ele vai atacar o baço e os intestinos, né, por conta dessa formação de flatulência, rigidez muscular no abdômen, baço de novo, e aí ele vai falar, ó, a madeira também vai mostrar, o fígado também vai mostrar, porque o hipocôndrio vai ficar subitamente dolorido. Além disso, ele vai me atacar o fogo, o rim, o fogo novamente. Então você vê que ele vai atacando, ele vai falando tudo que vai ter relação. Estômago, e aí essa parte novamente da convulsão, que é o que eu quero debater com vocês. Então vocês veem de novo que a convulsão está novamente relacionada com o fígado, ok? E aí tontura, gente, pode ter tanto relação com o fígado quanto ter relação com o fogo. Legal?
Então você vê que aqui ele vai mais amplo, ele vai estendendo, mas ele fala que é quando vem a retaliação, ou seja, o ataque do fígado, quando a energia não está condizente com o ano. Então ele vai atacar, ele vai retalhar a energia condizente do ano. E aí ele continua. Todas as síndromes de tremor e tontura causadas pelo vento perverso pertencem ao fígado. Mais claro que isso não dá para ficar, né? Todas as síndromes de tremor e tontura causadas pelo vento, tremor e tontura causada pelo vento perverso, pertence ao fígado. Ou seja, é uma deficiência interna que causa tremor e tontura, vai ter relação com o fígado? Não, não diretamente. Pode ser que sim, pode. Mas aqui ele está sendo categórico, causadas pelo vento perverso. Causadas pelo vento perverso. Beleza? E aí, ó, que bonitinho, ele vai continuando. Toda síndrome de rigidez muscular causada pelo vento perverso. Então, vê que ele está categorizando. Pertence ao rim. E aí, rigidez muscular, gente, pode ter uma relação também com a convulsão. Porque eu posso ter tanto a convulsão de tremor, quanto a convulsão que trava. Tem um nome disso, eu não vou lembrar agora. Mas ela bloqueia, ela faz com que a pessoa enrijeça inteiro e não que ela se chacoalhe, tá? E aí ele vai falar, tem relação com o rim. Os sentimentos de irritabilidade e opressão causadas pela enfermidade da energia vital são pertencentes ao pulmão, ou seja, tem relação mais forte com o Ti, é uma deficiência da energia vital que está causando irritabilidade e opressão, tem relação com o pulmão. Todas as síndromes de edema e plenitude causadas pela umidade perversa pertencem ao baço. E todos os sinais de vista borrosa e convulsão das extremidades causadas pelo calor excessivo pertencem ao fogo. Ou seja, toda tontura, toda convulsão pertence diretamente ao fígado? Não. Algumas podem pertencer ao fogo, algumas podem pertencer ao rim. Fogo aqui, gente, coração ID, TA, pericárdio. Principalmente coração. Beleza? Então, eu abordei outras coisas para trazer o capítulo, o parágrafo inteiro, que eu achei esse parágrafo muito bonitinho. Essas duas não têm relação com o tema, mas o fígado, o rim e o coração podem ter relação com a convulsão. Legal? Catalepsia, muito obrigado, Leonardo, muito obrigado. Então vamos lá. Ok, isso aqui, né? Então vamos lá. Aqui ele está falando o seguinte, que quando a energia da madeira está insuficiente, ele vai restringir o corpo, ele vai restringir o Ti. Ou seja, eu vou começar a ter bloqueio, eu vou começar a ter falência, falência de Ti, falência de sangue. Por quê? Porque a energia de madeira está insuficiente. Beleza? E aí, o que ele fala que a energia da madeira, a função da energia de madeira é coletar. Então, ele vai captar, tá? Ele vai trazer. Trazer para quem? Quem vai armazenar? É o rim. Então, a madeira
vai coletar para que o rim possa armazenar. Rim vai armazenar. Armazenar. Acho que eu vou arrumar uma daquelas plaquinhas para escrever. Minha letra é menos feia que isso. Então, o rim vai armazenar, mas vai depender da madeira mandar para o rim, ou seja, permitir que que esse sangue vá para o rim, que o DIN vá para o rim, para que ele possa armazenar. Ou seja, a madeira envia o Ti. Nossa, que horror! Então, a madeira vai enviar o Ti para o rim vai armazenar na forma de DIN, de essência. O que é essência? É um dos fluidos mais complexos que eu tenho. Por quê? Porque a partir do DIN eu posso formar Ti e eu posso formar sangue. Tá? Então, essa é a forma de armazenamento. Só que como flui pelo corpo? Na forma de Ti. E aí, ele fala aqui que a função da madeira é coletar. E aí, quando ele varia, quando ele perde, ou seja, quando a energia está insuficiente, que ela não consegue fazer essa coleção, ele vai permitir a contração. Quer dizer, ele não vai conseguir, né, fazer a contração, e o relaxamento dos tendões. Então, a madeira é quem vai gerar, né, essa capacidade dos tendões, tanto de contrair quanto de relaxar. E aí ele fala que quando a doença ataca o quê? Quando a doença ataca a madeira. Ele vai gerar tremor e temor. E aí eu vou lá para o pentagrama. Então eu vou ter madeira, fogo, terra, metal e água. O que acontece? A água gera madeira. Se ele está falando que a madeira está insuficiente, provavelmente eu não estou tendo essa formação da água formar madeira. Então quer dizer que a minha água também está em declínio. Se a água está em declínio, eu permito que o temor apareça. Então você vê que nessa fala dele, ele está me falando de uma situação onde o movimento todo está falho. Ou seja, a água não forma madeira. Então, eu posso ter o problema na madeira e na água consecutivamente. E aí é por isso que ele relaciona a deficiência da madeira, a insuficiência da madeira, com o medo, com o temor. E aí, mesmo o temor tendo relação com o rim, ele fala, não, se a madeira está insuficiente, é porque o rim também está insuficiente. E aí eu posso ter o tremor e o temor. Fica mais claro? Exatamente, madeira é filho. Então, se o filho está fraco, quer dizer que a mãe não está abastecendo o filho. Perfeito. Perfeito, Márcia. A mãe não abastece o filho. Ou seja, ela não tem, a mãe, a água, não tem condições para doar para o filho. Por isso que o filho está em declínio. Então, geração, movimento de geração. E aí esse movimento está interrompido. Por quê? Porque a água está em declínio. Legal? Espero que tenha ficado mais claro. Vamos voltar lá para onde a gente estava. Aí falamos aqui também, né? Olha mais uma vez aqui a rigidez muscular causada pelo rim. Tá? E aí a Érica pergunta se o vento perverso pode ser de ataque externo ou interno. Nesse caso, Érica, você tem que considerar que o perverso
ele não obrigatoriamente vem de fora, mas ele já tem característica suficiente para ser considerado um patógeno. Um Xie, tá? Então, normalmente, perdão, Xi não, né? Então, para ser considerado um patógeno, ele tem que estar grande o suficiente. Se é aquele vento que você fala, tem um ventinho ali. Tá formando o vento. Ele ainda não dá para ser considerado um perverso. Tá? Normalmente, gente, vamos falar, eu vou chutar um número aqui, 95% das vezes que ele fala perverso, vento perverso, umidade perversa, frio perverso, eles vêm de fora, tá? É o perverso que atacou, é um ataque externo, tá? É um ataque externo que entrou, mas não obrigatoriamente. Em alguns casos, esse vento perverso pode ser formado internamente, tá? Mas aí o que vai acontecer? Para que ele seja um vento perverso formado pelo interno, isso vai levar mais tempo, tá? Não vai ser uma deficiência de sangue de 1 mês que vai gerar um vento perverso desse. Vai ser um vento aí de, sei lá, alguns anos ali dentro, tá? Isso é a minha visão, ok? Posso estar errado. E aí, continuando. Vou oscilar e vou lá para o capítulo 19 agora, do Swain. E ele vai falar, as doenças provenientes, olha de novo, do vento perverso estão à frente de todas as doenças. Olha ele falando do perverso aqui, do Xie externo, que vem de fora. Esse daqui é externo, que ele está falando. Externo. Ok? Está à frente de todas as doenças. Ou seja, quem mais traz problema, quem mais traz síndromes é o vento perverso. Então, quando perguntarem para você qual é o perverso clássico, qual é o maior formador de doenças, lembrem dessa frase, é o vento. Ok? Então, o vento é o maior carregador de problema que existe. E estamos passando por um agora, né? Que vem do ar. Então, um perverso transmitido a partir do vento. E aí ele fala, ó, quando o vento perverso invadir, se ele invade, ele vem de fora, certo? Então ele fala, ó, fará com que ocorram levantamento dos pelos finos, pelos, né? Pelinhos, obstrução da pele e febre no interior do corpo. E aí ele vai falando várias vezes, tá, se esse perverso não for tratado com massagem, vai acontecer tal coisa. E aí, se não for tratado com ervas, vai acontecer tal coisa. E aí ele fala, ó, se o tratamento novamente for postergado, isso daqui eu acho que ele já passou uns 3 a 4 tratamentos antes de chegar nesse parágrafo, nessa parte do parágrafo. E ele fala, ó, se o tratamento for novamente postergado, a energia perversa será transmitida dos rins ao coração. E isso vai causar uma síndrome de espasmo dos músculos e dos tendões, que é chamada convulsão. Então, volto para aquele parágrafo lá atrás. Toda convulsão pertence ao joelhinho. Não. Ele pode vir do coração. Então, quais são os 2 grandes causadores de convulsão que a gente está vendo aqui agora? Fígado e coração. Ok? E aí, lá no capítulo 36, ele fala o seguinte: quando o calor do coração for transferido para o pulmão, se isso for prolongado e se desenvolver, irá se tornar um mal convulsivo, mas de tipo leve, não algo tão agressivo. Então, é o calor do coração sendo transferido para o pulmão. E aí ele continua. Quando esse calor do pulmão for transferido para os rins, se isso for prolongado e se desenvolver, irá se tornar uma doença convulsiva do tipo leve. Mas você vê que ele já
vai aqui de uma síndrome, de um mal, para uma doença. Ele está começando a falar que está ficando mais interiorizado isso. Então, mas olha o movimento que ele está fazendo aqui. Do coração para o pulmão, do pulmão para os rins. E aí, o que ele falou no capítulo ali, que eu vi? No capítulo 19, se transfere dos rins para o coração, vai causar convulsão. Mas, gente, veja isso. O calor, a doença em si, a síndrome em si, ela vai sendo transferida de uma parte para outra do corpo. E aí, dependendo de como for a transferência, eu vou ter um tipo de gravidade, um tipo de severidade. Então, vocês veem, quando ele vai do coração para o pulmão, tem uma severidade. Quando ele vai do pulmão para o rim, tem outra severidade. Quando ele vai do rim para o coração, tem outra severidade ainda. Tá? Então, é bem delicado isso daí. E aí perceba essa questão de onde está vindo a doença e para onde ela está indo. Hein? E aí no capítulo 45, ele vai falar de um mal que chama Jueni. Esse problema, ele fala lá no capítulo 40 o que é. Ele fala ó, que o Jueni é uma espécie de doença com inchaço e dor no peito e na nuca. Plenitude no peito e distensão do abdômen. Vai ter mais um período, mais uma fala, que ele diz lá para frente, na verdade isso quem vai falar é o tradutor, que pode ter perda de consciência. Ou seja, convulsão. Legal? Então, ó, quando for contraído esse mal Jueni no canal Juin do pé, irá ocorrer convulsão. Dor na lombar, disúria e fala sem sentido. Então, olha novamente, doença com inchaço e plenitude e distensão tem uma característica de calor, certo? Então ele fala, quando esse mal vai para o canal do fígado, irá ocorrer convulsão. Só que olha aqui, ele pegando de novo o rim e o coração. Então vê como é difícil a gente falar que é algo específico. Eu sei que ele está no canal do fígado, mas o canal do fígado está se mostrando numa região de rim e em uma característica do coração. Vê como fica complexo? Não sou eu que complico, gente. É o corpo. O corpo é complexo. Tá? Dúvidas? Perguntas? Vamos lá. O que seria vento perverso? Não é friagem, é vento mesmo. Você já esteve na rua, um dia bateu o vento e você fez esse movimento? Aquele vento que você fala, nossa, que vento ruim, você chega a proteger a nuca. Você já parou para pensar o porquê que você protege a nuca quando o vento bate e te incomoda? Já parou para perceber o porquê desse movimento do corpo quando o vento incomoda? Qual é o nome desse ponto que está na nuca, aqui em cima da nuca, gente? Mais conhecido nosso por VG16. Qual é o nome dele? Alguém lembra? Olha o nome dele aí, ó. Palácio do Vento. Portal do Vento. Olha onde que o vento entra ali. É na nuca. Então, o vento pode agredir pelo exterior? Pode, principalmente pela nuca. Então, o vento perverso vai ser aquele vento que bate e você se incomoda. Ele te agride, ele chega a ser agressivo para o seu corpo. Tá? E aí, isso que você está dizendo aqui, de ar-condicionado,
Tô lá, bonitão, no ar-condicionado, 20 graus, só naquela paz e amor, tudo alegre. Você vê o povo se abanando lá fora, você fala, pobres mortais, morram no calor, eu tô aqui no frio. Só que aí você, pobre mortal, se esquece que mais hora, menos hora, você vai ter que sair desse ar-condicionado. E aí vai pegar aquele ambiente, como você diz aqui, a 30 graus. Dá um baque. E aí você pode ter, sim, ataque, nesse caso específico, ataque de vento, vento-calor, calor-umidade, calor. Esses 4 patógenos diferentes podem te agredir ali. Então, quem me conhece sabe que eu não gosto de ar-condicionado, ele é agradável? Sim, é uma delícia, mas eu não gosto. Eu não gosto nem um pouco. Por quê? Por causa desse perigo que ele apresenta. Você vai lá, climatiza seu corpo a uma temperatura, e aí do nada você sai para uma temperatura muito acima. Isso para o corpo é um choque, é uma agressão. E aí eu posso ser agredido pelo calor que vem. Esse calor pode ser um calor patogênico, enquanto que ele é o calor que está acontecendo. Eu fiz com que ele se tornasse um calor agressivo. Da mesma forma que o Leonardo está falando aqui, ó, pé no chão. Bota o pezão no chão lá, vai começar a subir aquele gelado pela perna. Por quê? Porque o frio está invadindo. Tá? E aí, Érica, me explica melhor, se mostra na relação mãe e filho. Aí eu vou ter um pouco a mais. Tenho também a relação mãe e filho, e aí por ver que ele também agride a barriga, eu vou ter mãe, filho e avô. Então, um elemento pode lesar a mãe, pode lesar o filho e pode lesar o avô. Quer dizer, pode lesar o neto, né? Perdão. Ele pode agredir o neto. E pode ser agressivo para o avô. Então, lembra sempre, deixa eu abrir aqui num slide de aula aqui. Então, lembra sempre, nos 5 movimentos, vamos debater um pouco isso. Se faltar coisa, eu passo na terça-feira, não tem problema. Então, ó, a gente está falando aqui de madeira, principalmente fígado, né? Deixa eu... Oxi. A gente está falando de madeira. Então, a mãe da madeira é a água. O filho da madeira é o coração, é o fogo. O neto da madeira é a terra. E o avô da madeira é o metal. Então, o que acontece? Se eu tenho uma urucubaca, eu tenho um ziriguidum, um treco ruim aqui na madeira. O que ele pode fazer? Ele pode deixar de nutrir o filho, ele pode sugar demais a mãe, ele pode controlar excessivamente o neto, e ele pode gerar ou um contra-ataque, um desrespeito ao avô, ou ele pode fazer com que o avô fique muito fraco, tentando inibir. Então, um movimento, gente, alterado, ele vai gerar problema nos outros 4, obrigatoriamente. Obrigatoriamente, eu falo por quê? Porque dependendo do quão agressivo tá esse problema na madeira, ele vai agredir o filho, ele vai agredir a mãe, ele vai agredir o neto, ele vai agredir o avô. Então, tudo isso pode estar gerado. O problema na água, o problema no metal, o problema na terra e o problema no fogo podem ser exclusivamente de origem
no fígado, de origem na madeira. Tá? Então, fica um pouco clara essa questão de um movimento alterado, ele vai alterar todo o resto, dependendo de quão extenso foi isso daí, de quão grande está essa lesão na madeira. Então, pode ser sempre maior, tá, do que simplesmente geração e dominância. Eu posso ter contradominância, eu posso ter agressão, eu posso ter a retaliação que ele falou lá, tá? Então, eu posso ter movimentos desordenados, dependendo do que está acontecendo. Por isso, pesquisar muito mais sobre quanto tempo já que isso acontece, de quando começou, por que começou, tá? Só para trazer aqui, falar aqui, ó, no Brasil, o vento perverso eu não senti. Ela só sentiu no Japão no final do mês de março, que é a entrada da primavera, que entra o frio muito grande. O vento, ela fala que o vento bate no osso. Ou seja, deve ser um vento muito agressivo. Mas assim, varia de pessoa para pessoa. Tem gente, dependendo do dia, o cansaço que eu tô, a forma como eu tô, o vento daqui, do final de tarde, ele começa a me agredir. Eu tenho que colocar uma blusa. Por quê? Porque o meu ti está em decadência. O meu ti está fraco, e aí o ti que vem de fora, ele pode me agredir. Então, vou dizer para você, fique feliz, o seu ti está legal. Se ele não te agride aqui no Brasil, show de bola. Mais ou menos isso, Ana. A gente está cansado, a gente vai sentir mais tanto o calor, quanto o frio, quanto o vento, quanto a umidade. Vai depender do nosso ti interno. Então, depende de como a gente está internamente, o nosso ti forte, pode vir a agressão que for, a gente vai saber se desviar. A gente vai saber como controlar isso. Agora, se o nosso ti está fraco, é aquela história que dizem de algumas crianças. O vento bateu lá no Rio Grande do Sul, a pessoa começa a espirrar aqui. Por quê? Porque o ti interno está fraco. A pessoa está fraca. Ela não tem força para segurar isso daí. Beleza? Gente, se continuar dúvida, me perguntem, por favor. Eu vou continuar a aula aqui para tentar terminar. Eu acho que eu já estou no final do que eu queria trazer. Eu lembro que era vento e calor. Tá? E aí ele fala no capítulo 71 do Suen. Quando o calor perverso for extremo, irão ocorrer os males de febre, vômito, cólera, ulceração, carbúnculo, confusão mental, opressão, diarreia, convulsão no corpo, inchaço, corrimento nasal, epistaxe, dor de cabeça, deformação da... Olha a quantidade de coisa que um calor perverso, no extremo, pode gerar. E aí, a gente sabe que o calor, ele agride principalmente o coração. Mas não vai agredir outros? Claro que vai, ele está sendo categórico aqui, né? Então a gente vai ter calor, vai atacar o estômago, vai atacar coração, coração, intestinos, fígado, baço, pulmão, baço, dor de cabeça pode vir de N, deformação na junta, fleuma, então fleuma gerado pelo calor, dor muscular, olha o fígado sendo atacado de novo. Esputo é tosse sanguinolenta, é cuspir sangue, sangue nas fezes. Então, o calor, ele não vai atacar só o fogo, ele vai atacar o corpo inteiro. Por quê? Olha o que ele está falando aqui, ó, calor perverso extremo. Tá? E aí no capítulo 74, isso eu queria só para trazer um detalhe, que aí vai trazer uma certa confusão. Eu estou falando de calor, e aí ele fala aqui, ó, da energia fria de Taiyang. Ou seja, a energia fria do rim, Taiyang, bexiga, né? Bexiga, lá, bexiga relaciona-se com o rim. Então, quando a energia fria da bexiga
estiver superabundante, em parte e invadir, ou seja, o frio está na superfície, lá no Taiyang, e invadir, vai ser, ele fala aqui, de um frio, né? Muito frio. Ele fala clima condensado, um clima mais pesado, mais frio. As pessoas também, isso eu achei muito bonitinho, que ele fala também, irão ficar com dores nos órgãos genitais. Terão disúria, dor que irradia do lado interno da coxa, olha o canal do rim aqui, do fígado. Convulsão, contração muscular. Pô, Michel, mas você está falando que o calor extremo vai causar convulsão, o frio, quando invade, vai causar convulsão, o vento, quando invade, vai causar convulsão? Sim. Então, gente, os perversos, quando eles estão num grau muito grande, eles vão causar convulsão. Legal? Esse era o cerne, era o principal dessa aula que eu queria deixar para vocês. Que vários fatores podem desencadear a convulsão. Vários órgãos estão relacionados à convulsão. Vários patógenos, vários perversos estão relacionados à convulsão. Legal? E aí, para fechar, se eu não me engano, é o último slide. Não vou nem conferir, a gente confere no próximo. Todas as síndromes de doença convulsiva e rigidez no pescoço pertencem à umidade. Olha eu dando nó aqui para vocês. Todas as síndromes de contracorrente do Qi pertencem ao fogo. Todas as síndromes de distensão abdominal e plenitude pertencem ao calor. Todas as síndromes de irritabilidade, inquietação e manias e modos ríspidos de agir, olha só a agressividade aqui, pertencem ao fogo. Ah, para fechar, eu trouxe um método clássico que ele traz aqui no capítulo 28. Ele fala, para os males convulsivos, há 5 pontos a serem picados. Então, tomem nota. Método clássico para convulsão. Picar o ponto P8 por 5 vezes. Picar o ponto ID5 por 5 vezes. Picar o ponto ID7 uma vez. Picar o ponto E41 uma vez. E picar o ponto R9 3 vezes. Então, esse é um método clássico para tratamento da convulsão. Então, vamos lá, voltar aqui. Repito, mas olha aí para a tela, Beth, está lá na tela, mas eu repito sim. Vou só responder as perguntas aqui que você deixou. Minha cabeça está funcionando mal. Então, você fala aqui, Beth, numa pessoa, na anamnese, que tem tremor ou convulsão, ou síndrome de pernas inquietas, pergunta se tem aversão ao frio, sensibilidade ao frio, ou eu tomo como friagem. Então, se eu fosse fazer uma anamnese desse caso, eu iria perguntar, primeiramente, se ele tem frio, eu ia tocar o corpo dele, os membros, o abdômen, e eu iria perguntar se ele tem lembranças da convulsão. Porque tem gente que não lembra dos episódios de convulsão e tem gente que se lembra dos episódios. E aí, se ele se lembra desses episódios, quais as características que ele sente no corpo? Se ele sente frio, se ele sente calor. Então eu iria perguntar.
tá? Ela fica acordada e ela lembra, Ana, do que aconteceu? Então, nesse caso, dá para perguntar para a pessoa se ela sente sensação de frio, se ela tem sensação de calor, se ela tem quais as sensações que ela vai tendo em relação. Aí, ó. Então você já tem, Ana, a diretriz, ela já vai ter uma relação mais com o calor. Provavelmente quando o Marcos fez o tratamento, ela fez uns tratamentos com o Marcos, né? E aí provavelmente vai ter essa relação mais forte do tratamento da dispersão do calor, do limpar calor. Provavelmente, se você lembrar o que ele debateu com você, você deve ter perguntado, você já estava fazendo aula, e aí ele vai falar, não, é limpar o calor, né? Então, gente, é sempre no diagnóstico, porque de saber quais as possibilidades, por isso que eu abro para vocês, quando vai discutir o caso, todas as possibilidades do que pode ser. Por quê? Ah, e tal coisa está acontecendo. Por exemplo, inchaço no abdômen. Ali a gente viu, pode ter relação com calor, pode ter relação com umidade, pode ter relação com vento, pode ter relação com o fígado, pode ter relação com o coração, pode ter relação com o baço. E aí, o que vai me delimitar? As perguntas que eu vou fazer. Então, quando a pessoa me descreve o caso dela, eu começo a ter ideias do que pode estar relacionado. E aí eu vou direcionar as minhas perguntas para aquilo que eu sei que tem ou pode ter relação. Tá? Então, por isso que eu gosto, nesse debate dos casos, trazer todas as possibilidades para que vocês se lembrem. Um dia que acontecer, aconteceu isso já num caso que eu debati, e eu lembro que tem relação com A, B, C, D, E, e aí eu vou fazer o quê? Quando essa pessoa me pergunta, me fala, por exemplo, Michel, eu tenho dor de cabeça. Tá, primeira coisa que eu vou perguntar, aonde é a dor de cabeça? É frontal? É temporal, é occipital, é no topo, é na cabeça inteira. Primeira coisa que eu pergunto. Segunda coisa que eu vou perguntar: qual é a sensação dessa dor? É sensação de pressão? É sensação de latejamento? É sensação de fincada, de pontada? Quando respira, dói mais. Quando fala, dói mais. Quando anda, dói mais. Eu vou investigar mais sobre a dor. Para quê? Para tentar direcionar da onde está vindo isso. Então não adianta só eu saber que é dor de cabeça, eu vou ter o ponto IG4, que é comando de cabeça, pronto, eu vou fazer o tratamento. Simples demais. Pode funcionar? Pode. Pode não funcionar também. Então, quanto mais você souber, melhor vai ser o seu direcionamento do agulhamento. Ok? E aí, para fechar aqui, se tiverem mais perguntas, mandem que eu respondo. Mas a aula fechou por aí, tá? E aí, o Renato pergunta aqui, ó, o fato de se lembrar ou não dá direcionamento em relação à síndrome? Não diretamente, mas ele pode me dar relação sim, Renato, mas eu não posso só me ater a isso, tá? A primeira coisa que eu penso, quando a pessoa não se lembra, é que o Shen desaparece. Então, o espírito some, o espírito apaga. Então, se o Shen desaparece, provavelmente tem uma agressão ao coração. Agora, pode ser que não venha do coração, pode ser que venha do rim, pode ser que venha do fígado, mas eu sei que está atacando o coração nesse caso, tá? Então, fica um pouco nessa questão. É sempre, gente, muito maior do que só pontual. Falar, se a pessoa não lembra, é porque tem fogo no coração. Pode ser. Pode ser fogo do fígado atacando o coração. Pode ser fogo do rim atacando o coração. Então, vai depender, é muito maior. Então, eu tenho que questionar, eu tenho que tatear e eu tenho que pensar em cima do caso. Legal? Então, beijo no coração e até!